Boa noite, irmãos. Eu dou graças por mais uma vez estar aqui convosco. Já há muito tempo que não participava do estudo bíblico e quero-vos pedir mesmo perdão, porque não há desculpa para não servirmos o nosso Deus. E isto é assim, mas a misericórdia do Senhor e o perdão do Senhor é algo que nós não conseguimos atingir e certamente só mesmo pela misericórdia do Senhor é que nós conseguimos voltar e conseguimos estar e isso é muito bom. Tenho acompanhado os estudos, embora não tenha participado, mas tenho acompanhado os estudos e dou graças a Deus pelo nosso irmão Alberto, o nosso irmão Carlos, o nosso irmão Zé, e dou graças porque de facto é bom quando nós vemos servos assim a servir o nosso Deus incondicionalmente. Eu tenho ouvido belíssimos pensamentos em relação a este estudo e ainda referente ao estudo do versículo 13 da carta aos Colossenses, capítulo 3, onde a palavra do Senhor nos diz que suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E já há alguns dias nós temos estado a falar acerca deste versículo. É de facto uma imensidão e um tesouro ao falar e ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, nós podemos descobrir cada vez mais aquilo que o Senhor nos diz acerca do perdão. E é este mesmo perdão, e nós já ouvimos isto através do nosso irmão Alberto, que hoje lá falou nisso, é este mesmo perdão que a falta do mesmo tem destruído relacionamentos. E quando nós falamos de destruído relacionamentos, acima de tudo, destruído o nosso relacionamento com Deus. O facto de nós não perdoarmos alguém é algo mau porque corta a linha de ligação entre nós e o Senhor. Claro que isso não nos tira, não há nada que nos possa tirar da salvação, mas a vontade de Deus fica limitada. Ou seja, o Senhor não põe em prática, ou seja, a sua vontade em alguém que tem um terreno completamente minado pela falta de perdão. Nós vemos a falta de perdão destruir o relacionamento entre pais e filhos, vemos a falta de perdão destruir lares, vemos a falta de perdão destruir igrejas, vemos a falta de perdão minar nações completas, e é mesmo este perdão que tem que ser incondicional. E quando nós lemos no versículo que diz assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, e é este perdão, é o perdão incondicional. O facto de nós muitas das vezes, e o nosso irmão Alberto, se não me engano, num dos estudos ele disse isso, o facto de muitas vezes nós, eu perdoo, mas não esqueço, e já aí nós estamos quase como que a dizer, eu não perdoei a 100%, só perdoei 50%. Isso não existe. Ou nós perdoamos ou não perdoamos. Claro que o perdão não quer dizer, e já falamos também nisso, não quer dizer que a pessoa esquece que sofre de amnésia e não se vai lembrar mais da situação. Não é isso. Claro que a pessoa lembra-se do que aconteceu, mas não põe uma carga negativa em cima disso. É simplesmente uma fase da história da pessoa que passou por ali e está armado. E é algo que se fala naturalmente e não se põe tudo o que é de negativo em cima disso, ou seja, o rancor, a ira, coisas más em cima desse episódio da vida. Não, passou, houve restauro e a pessoa ultrapassou isso. Infelizmente, outra situação muito grave é quando nós perdoamos, mas vivemos na expectativa de que a nossa exigência, porque nós exigimos, quando nós perdoamos alguém que nos faz, olha, eu perdoo-te, mas tu não voltares a fazer isto. Ou seja, vivemos uma vida de ansiedade, porque estamos constantemente ansiosos, constantemente na expectativa negativa de que aquela pessoa vai voltar a falhar. E se falhar, pronto, aí acabou, aí eu já não perdoo. Isso não é o perdão incondicional. O perdão como Cristo nos perdoou. Quantas vezes nós pecamos pelo mesmo erro, da mesma maneira, e o Senhor não nos perdoa? Claro que sim, claro que não o devemos fazer, jamais devemos repetir um pecado, mas
Infelizmente nós vivemos assim, nesta carne, que é uma luta entre a carne e o espírito. Daí nós temos que nos chegar ao Senhor para que não voltemos a pecar, não voltemos a cair nos mesmos erros, não vivemos em pecado. E nós vimos já várias vertentes de como é que o pecado corta a nossa ligação com Deus, como é óbvio, ou seja, afasta-nos, nós afastamos-nos do Senhor, naturalmente pela falta do perdão, por não perdoarmos alguém, e com isso vem coisas más, mas também isso prejudica-nos a nossa saúde. Fisicamente nós saímos prejudicados, porque o perdão produz stress. Um filho de Deus genuíno, quando eu digo genuíno, que aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, um crente, não um convertido a sério pelo sangue do Senhor e um convertido pelo Senhor Jesus Cristo, não um convencido, mas um convertido, certamente não ficará bem. Será uma luta constante, uma insatisfação constante. Se calhar noites de sono não dormidas. E é uma luta, é um braço de ferro que existe ali. E isso prejudica-nos a saúde. Nós vemos a palavra de Deus dizer-nos que nos prejudica, corrói os ossos. E cientificamente está provado que isso acontece. Há um estudo da Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos que diz que o facto de nós não perdoarmos, o facto de não vivermos uma vida descansada, e quando falamos de uma vida descansada e de paz, é quando nós temos a nossa vida resolvida, quando não vivemos sobre essa pressão da falta de perdão, quando não vivemos sobre a ira, sobre a mágoa, sobre a cólera, quando nós não vivemos assim, quando nós vivemos uma vida descansada, temos uma saúde diferente daqueles que infelizmente optam por guardar isso na sua vida. Porquê? Porque vivemos estressados, vivemos ansiosos, muitas das vezes vivemos com adrenalina ao rubro, porque constantemente estamos zangados porque nos lembramos daquela situação. Mas aquilo... Quantas vezes isso não acontece, irmãos? Quantas vezes nunca aconteceu com um de vocês? Disse assim, aquilo voltou-me a fazer a mesma situação. E se for preciso não dormimos essa noite ou pensamos naquilo, como é que é possível? E isso prejudica a nossa saúde, prejudica a nossa área espiritual, mas também prejudica a nossa saúde. Para aqueles que têm um cuidado excessivo pela saúde, pensem nisso, prejudica. Ou seja, esse estudo indica de que esse stress de vivermos uma vida em que não exercitamos o perdão produz uma adrenalina alta e, por sua vez, tudo o que é em excesso é prejudicial. E isso faz com que nós tenhamos uma falta... o nosso sistema imunitário sofre ali muito. Porquê? Porque existem células que são danificadas pelo excesso de adrenalina, e uma delas é o CD4, que essa Sociedade de Medicina fez estudos e está comprovado de que isso depois prejudica a nossa saúde, porque o nosso sistema imunitário fica muito em baixo e estamos mais suscetíveis a doenças, e então é tudo negativo, não só na vida espiritual, e essa é a principal, mas também na nossa saúde física. E quando eu digo a nossa saúde física, o Senhor preocupa-se connosco, porque o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar dele. Nós não devemos pensar que, isso eu tenho que tratar da minha área espiritual, da minha alma. Não. A nossa parte física também é importante. O apóstolo Paulo preocupou-se com essa área. Quando ele fala a Timóteo, ele pedia a capa dele nos últimos dias. Ele pedia os pergaminhos, pedia que Marcos fosse ter com ele, mas ele pedia a sua capa. E para que seria a capa? Porque vinham tempos difíceis, tempos de muito frio, e ele tinha que se resguardar, tinha que cuidar do seu corpo, para que estivesse lúcido, pronto a servir o nosso Deus, mesmo naquela altura. E esse também tem que ser o nosso objetivo. Temos de estar bem fisicamente para podermos pensar, não, eu tenho que estar bem fisicamente se quero ajudar os outros. Nós temos de ter o mesmo sentimento que teve o Senhor, um sentimento de humildade, de podermos perceber de que precisamos uns dos outros, de que eu converti-me com o propósito de servir o meu Deus, e servir o meu Deus é isso, é estar disponível para os outros. Então tem que estar bem, espiritualmente, mas fisicamente. Irmãos, era só este contributo que eu queria partilhar com os irmãos, mas acima de tudo que o Senhor nos dê a alegria sempre de podermos ter a noção de que o perdão do Senhor Jesus Cristo é algo que ultrapassa qualquer
qualquer mente humana, ultrapassa a lógica humana. E é esse mesmo perdão que é exigido da nossa parte. É tão bom, irmãos, quando alguém nos faz alguma coisa e nós abraçamos essa pessoa. Há testemunhos incríveis, irmãos. Eu uma vez vi o testemunho de um crente, um casal crente, nos Estados Unidos, em que o filho foi morto, e esse casal viajou quilómetros para visitar a pessoa que matou o filho. E o que é que esse casal foi oferecer a esse recluso? Perdão. E acredito, irmãos, que tanto fez bem a esse recluso, mas muito melhor fez àqueles pais em que estavam a sofrer uma perda enorme, um filho, mas fez-lhes muito bem. O perdão não só beneficia os outros, mas acima de tudo, beneficia-nos a nós. Porquê? Porque a nossa intimidade com Deus, ela passa a ter um terreno fértil, passa a ter um terreno limpo e não minado pela falta de perdão. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um abraço muito forte a todos e estamos juntos. Um abraço. Graças a Deus por esta igreja. Louvo ao Senhor por cada irmão que ama estudar a sua palavra. Colossenses capítulo 3, no verso 14. E sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Falar sobre o amor. Será que eu estou transmitindo com a minha vida o amor de Jesus? Será que a nossa vida manifesta aos outros aquilo que o Espírito de Deus tem trabalhado no nosso interior? Existe um tema muito popular na nossa cultura, cantado em versos e prosa, que é o amor. Porém, o amor cantado hoje por esta cultura libertina não é o amor registrado na palavra de Deus, o amor bíblico verdadeiro. E é isso que queremos destacar. Após uma série de 7 conselhos de como viver uma vida que agrada a Deus, uma vida com um novo homem, renascido novamente, o apóstolo Paulo, após estes 7 conselhos que já estudamos, entra agora para finalizar o seu conselho. E ele fala exatamente isso, sobre tudo revestivos de amor, que é o vínculo ou o elo da perfeição. Vamos estudar curto versículo, fácil de explicar, extremamente difícil de se aplicar no dia a dia, na nossa vida. Isso porque o nosso coração carnal e a nossa natureza humana, ela é contrário a esses valores bíblicos, divinos, e que o Espírito Santo está implantando, trabalhando no nosso interior. Aí sim existe o conflito da carne com o Espírito Santo de Deus. O amor do cristão é um amor altruísta e não um amor egoísta, praticado e cantado por toda esta sociedade. O nosso amor é um amor que revela a vida de Cristo em nós. E aqui está a importância. Aqui está, então, onde devemos observar e tomar muito cuidado. Na nossa conduta, atitude. Será que estamos transmitindo esta vida de Cristo? O Cristo ressurreto em nossa vida, em nossa existência? Veja que este amor que é destacado aqui no versículo 14, no seu original é o ágape. E na língua original, o grego koiné, que foi escrito o Novo Testamento, existiam outras 3, 4 palavras para registrar, transmitir, comunicar amor, caridade, amizade. E precisamos destacar isto para perceber a intenção do apóstolo Paulo ao escrever agora aqui no capítulo 3 de Colossenses, no verso 14, revestivos de amor, de ágape. É um amor profundo, sacrificial. É um amor de paixão. É um amor de dedicação. É um amor que se doa. É um amor que não mede esforços. Vejamos que esta palavra, amor, ela poderia ser descrita de outras maneiras, mas Paulo escolheu o ágape
Mas ele poderia ter escrito sobre o Eros. O Eros é o amor, na língua grega, da paixão, do romance. Fica evidente pela nossa afinidade na língua portuguesa, pelo eróticos. Também temos o filéu. Assim, este amor é um amor mais virtuoso, é um amor de lealdade aos amigos, é um amor de familiaridade, de viver na comunidade. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 16, após a ressurreição do Senhor Jesus, ao encontrar com Pedro na praia, quando Pedro estava pescando, o Senhor faz 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Alimenta minhas ovelhas. A questão é que quando o Senhor Jesus, nas 2 primeiras vezes, pergunta, tu me amas, ele faz o amor ágape, ágapas. Era aquele amor altruísta, e Pedro sempre responde, sim, Senhor, eu te amo. Mas este amor filéus, este amor de lealdade, este amor de familiaridade que Pedro está destacando e chamando aqui a atenção. Na verdade, o que Pedro está insinuando neste diálogo, que ele acabou ficando entristecido com a insistência do Senhor, é que as perguntas do Senhor Jesus a Pedro o levou a reconhecer a sua limitação, levou a reconhecer que ele não tinha aquele amor que o Senhor estava exigindo dele, ou pedindo dele. E ele diz, Senhor, eu não tenho este amor se o Senhor não estiver dentro de mim. Se o teu Espírito Santo não fizer algo dentro de mim, este amor não vai fluir. E o amor que nós vamos demonstrar, que nós vamos praticar, não vai ser o amor bíblico, se o Espírito de Deus não vier trabalhar no nosso interior, no nosso coração. Outra palavra para amor poderia ser storge. Storge. Storge está mais voltado para um amor recíproco, social, um amor entre familiares, consanguíneos, um amor de relacionamentos, de caridade. Vejamos Romanos, capítulo 12, no verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, no verso 10. O termo contrário a este amor fraternal, nós podemos encontrar na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 3. E o contrário ficaria assim, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os homens. Portanto, quando o apóstolo Paulo, no versículo 14 aqui, destaca a palavra ágape, ágapas, o amor altruísta, sacrificial, apaixonado, dedicado, ele preferiu esta palavra profunda, que vem do Senhor, estas virtudes. E não são virtudes nossas, que nós vamos trabalhar e tentar demonstrar aos outros. Paulo poderia ter escolhido Eros, poderia ter escolhido Filéu, poderia ter escolhido Storge. Agora, quando nós não atingimos este ágape, e este ágape é importante porque qualquer tentativa de amar sem a ação do Espírito Santo no nosso interior, nós vamos, no máximo, estar amando no relacionamento de filéu, de Storge, e quanto muito um eros, lá para frente, um amor romântico, sentimental, emotivo, mas nunca um amor profundo, enraizado, que não mede esforços, que é o ágape. Nem sempre nós temos a motivação certa para demonstrar este amor. Muitas vezes nós estamos equivocados na nossa motivação de amar, de se apaixonar, de nos envolver, com a motivação do vamos fazer o bem, para que não sejamos ameaçados. Um exemplo, uma ilustração.
E quando nós vamos descobrir que a causa deste bem, que nos assusta, muitas vezes, aí sim a gente não vai mais obedecer. Nós vamos obedecer quando nós temos medo de ser castigado ou repreendido. Mas quando vamos descobrir a causa deste obedecer, aí sim que a gente não vai querer obedecer. Também poderíamos sugerir aqui você ter uma motivação equivocada quando você recebe um dinheiro para elogiar, para você incentivar, para você encorajar alguma pessoa. Mas se você não recebe esse dinheiro, a sua motivação financeira parou aí. A partir de então você começa a criticar, você começa então a julgar a pessoa e até desprezar. A motivação está completamente fora de foco, de atenção. Por isso nós precisamos ter o amor ágape. O amor ágape, ele é interessado, ele não é interesseiro. O amor ágape, ele é oportuno para ajudar e socorrer. Ele não é oportunista. Este é o amor ágape que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Que ele está incentivando, instruindo a sua igreja. Esta é a razão do que Paulo recomenda uma atitude de amor com este vínculo chamado amor. Este vínculo, este elo que une, um vínculo, une todas aquelas roupas que vestimos no novo homem. Todas aqueles objetos, podemos colocar assim, devem ser ajustados, alinhados com o amor. O amor é como aquele cinto que segura e agarra e dá então segurança. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer ensinar. O amor pode muito bem ser esse cinto ou aquilo que amarra e nos prende. Toda aquela vestimenta que estudamos no verso 12 e verso 13. Nós vimos entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos. E a última vestimenta, a última peça de roupa que nós destacamos, o perdoando-vos uns aos outros. E para alinhar todas estas nova roupagem do novo homem, precisamos ter então o amor. E aí que o apóstolo traz a palavra ágape. Colossenses 2, no verso 19, nós lemos assim: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E aqui está, o amor pode muito bem ser estas amarras, estas ligaduras que unem e que dão alinhamento, segurança. Não basta você ter uma roupa nova, mas não ter uma costura perfeita, uma costura firme, forte. Os panos vão sair. Não adianta você ter perdoado ou usado de benignidade, de longanimidade. Os frutos do Espírito de Gálatas capítulo 5, é o que Paulo está mencionando aqui. Se você não tiver este amor, este alicerce, esta base, tudo vai se desvanecer. Quando estamos motivados pelo Senhor, o amor que vem do Espírito Santo de Deus trabalhando do nosso interior, aí sim nós vamos ter um relacionamento continuado, firme, um relacionamento bom entre os irmãos e entre os de fora também. Este amor que nós precisamos promover, é este amor que nós temos que cada vez mais nos vestir e nos ajustar, como se fosse um cinto, como se fosse algo que venha dar todo um alinhamento para a nossa nova vestimenta do novo homem. Que o Senhor nos abençoe. Amém. É bom estarmos de volta ao estudo da Palavra de Deus e particularmente à Carta aos Colossenses. Agora no capítulo 2 e versículo 14, como nós já vimos. Gostava de enviar, como sempre, um grande abraço para todos, mas especialmente mandar um grande abraço àqueles irmãos que estão a padecer
na sua carne algumas enfermidades e alguns com enfermidades bastante graves. De qualquer das maneiras, é bom nós lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor com as nossas orações, sabendo que Ele tem cuidado de nós e, neste caso, de vós. Vamos então à leitura de novo deste versículo 14. E sobre tudo isto revestivos de caridade ou amor, que é o vínculo ou o laço da perfeição. O amor deve sobrepujar tudo, incluindo toda a ação do nosso ministério. Devemos ser exímios ministros, mas o que deve ficar na retina não deve ser a nossa competência ou a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa aptidão, a nossa qualificação, a nossa habilitação, o nosso jeito, a nossa destreza, a nossa desenvoltura, a nossa facilidade, a nossa perícia, mas sim o nosso amor. É isso que deve, de facto, transparecer. Um soldado foi ferido e ficou caído, prostrado no campo de batalha. Um crente abeirou-se dele com a Bíblia na mão e perguntou-lhe: queres que te leia a Bíblia? Não, obrigado, disse o ferido. Tenho sede, quero água. O crente deu-lhe a beber água do cantil que trazia consigo e perguntou-lhe se ele queria que lhe lesse a Bíblia agora. Não, obrigado, disse o ferido. O que quero mesmo é uma almofada para repousar a cabeça, pois estou a sofrer ainda mais em cima das pedras em que me encontro. O crente tirou o seu casaco, dobrou, colocou debaixo da cabeça do ferido. Então, queres que te leia a Bíblia agora? Não, obrigado, disse o ferido. Tudo o que quero é algo que me cubra, pois estou a tremer de frio. Então o crente pegou no seu sobretudo e tapou-o com ele. O soldado ferido olhou para o crente e disse-lhe, antes que o crente lhe fizesse a mesma pergunta, de novo: se tudo o que tu me fizeste, disse o ferido, está escrito nesse livro que chamas de Bíblia, por favor, lê-mo para mim. O crente era um embaixador fiel do Senhor, fazendo a sua obra exímia de um evangelista, como nós estamos a ver, mas sobrepujava na sua ação, destacava-se na sua ação, predominava na sua ação o amor. É verdade. Que também seja assim connosco, no nosso ministério, no nosso serviço, por mais humilde que seja, que transpareça, de facto, o amor de Deus. Se assim procedermos, veremos como o nosso ministério se torna mais luminoso, se torna mais acutilante, se torna mais penetrante, mais eficaz. Como Oseias, poderemos então dizer: atraí-os com cordas de amor. Oseias 11:4. De facto, é com cordas de amor que nós devemos atrair as almas. Paulo mostra em Gálatas, no capítulo 5 e versículo 6, como a fé opera por amor. Não nos esqueçamos. Primeiro precisamos de aprender que a fé, a genuína fé, opera. Faz obras. Efésios 2:8-10 diz que somos salvos por meio da fé, para as boas obras. Portanto, a fé opera. Mas depois precisamos de aprender, como vemos aqui em Gálatas 5:6, que a fé opera, de facto, mas por amor. Um parênteses aqui para alertar alguém que nos escute e que ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, sendo salvo por meio da fé. Paulo fala aqui de operação, de obras, que provém da fé, e não o contrário. Primeiro, tu tens que ter fé em Cristo para seres salvo. E só então é que a tua fé te habilitará a fazeres as obras que agradam a Deus. Nota como Jesus falou de alguns que são muito empreendedores, muito realizadores, com muitas obras, mas que se perderão porque as suas obras não emanavam de fé nele como o único Salvador. Disse ele assim em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É verdade, é possível fazer obras sem fé, sem a fé salvadora que nós temos quando confiamos em Cristo como nosso Salvador. Crê antes no Senhor Jesus Cristo e crê quanto antes para ser salvo. Não proteles por mais tempo, porque esta decisão de tu creres é uma decisão vital para ti. Significa vida, ou se não o fizeres, poderá significar a morte eterna. O amor cristão não significa que eu tenha que gostar de uma pessoa e de concordar com ela em tudo. Eu posso não gostar do vocabulário da pessoa ou dos seus hábitos
e posso não a querer ter por amiga e íntima, mas o amor cristão significa tratar os outros do modo com que Deus me tratou. É um ato da vontade, não é uma emoção que eu tente fabricar. O motivo é glorificar a Deus. O meio é o poder interior do Espírito Santo, pois diz a Bíblia que o fruto do Espírito é amor. Quando eu atuo em amor para com as outras pessoas, posso sentir-me atraído cada vez mais a essas pessoas e posso ver nelas, através de Cristo, qualidades que antes estavam ocultas para mim. O amor cristão também não deixa uma pessoa onde ele a encontra. É verdade. O amor cristão faz alguma coisa em relação à pessoa. Nós só cremos na Bíblia quando a praticamos. Se falharmos em obedecer à palavra mais importante, que é amarás a teu próximo como a ti mesmo, como lemos em Levítico, então nós não conseguiremos fazer nenhum bem com as questões menores da palavra. Foi uma falta evidente dos fariseus eles terem tido cuidado com as questões menores e sido descuidados com as fundamentais, com as maiores. Eles transgrediram a própria lei que eles pensavam que estavam a defender. Cristo disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele disse isto em João 13, 34 e 35. E o apóstolo João, na carta que escreveu, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 11, disse, amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Nós não devemos pensar no amor como sendo uma emoção incontrolável e imprevisível. O amor é um mandamento, é-nos mandado amar. Em Romanos 12, 10 e em primeira carta de Pedro 1, 22, nós vemos isso. Ora, isto seria completamente impossível se o amor fosse alguma sensação incansável, acidental, que surgisse inexplicavelmente. Não. O amor envolve as emoções, mas é mais uma questão da vontade do que das emoções. Também nos devemos guardar contra a noção de que o amor está limitado a um mundo de sonho e de castelos no ar, com pouca relação com a realidade do dia-a-dia. Há um velho ditado que diz que para cada hora de luar e rosas, há semanas de esfregonas e pratos sujos. De facto, o amor é mesmo prático. E por isso é que o apóstolo está aqui a dizer que o amor é o vínculo da perfeição. E é bom e importante nós pensarmos no aspecto prático do amor. E é por isso que eu estou a dizer o que estou a dizer. Por outras palavras, o amor é mesmo intensamente prático. Por exemplo, quando um prato de bananas é passado à mesa e há uma banana que tem manchas pretas, o amor pega nessa e deixa as outras para os outros. O amor limpa sempre o lavatório que usa, a banheira, depois de o usar. O amor substitui o rolo de papel higiênico quando este acaba, a fim de que a próxima pessoa não tenha o incómodo de ter que ir buscar um rolo de papel higiênico. O amor desliga as luzes quando estas não estão mais em uso. O amor apanha do chão o papel amarrotado em vez de o pisar ou de pontapear, que é o que muitos fazem. O amor reabastece o combustível de uma viatura depois de o usar como emprestada. O amor vai despejar o balde do lixo sem que peçam para que ele o faça. O amor não faz as pessoas esperarem. O amor serve-se a si mesmo só depois de servir primeiro os outros. O amor pega ao colo num bebê que está a chorar, de modo a que ele não perturbe o culto. O amor fala tão alto que até os surdos podem ouvir. O amor opera de modo a ter recursos para repartir com os outros. Vou-vos ler uma pequena poesia que me impressionou. O amor tem uma bainha na sua veste, que até ao pó desce. Ele pode tocar as impurezas das ruas e vielas, e porque pode, tem de passar por elas. Não ousa sobre a montanha descansar, tem que ao vale baixar, pois não pode a sua plenitude encontrar, até as vidas que fenecem incendiar. Que assim seja connosco. Sim, revistamo-nos de caridade ou amor, que é o vínculo ou o laço da perfeição. Como é que o amor atua? Isto é muito importante também. Quando depois deres esmola, disse o Senhor certa ocasião, em Mateus 6, versículos 2 e 3, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Perguntaram certa vez a Ernest
Shackleton, o famoso explorador britânico da Antártida. Qual tinha sido o momento mais terrível que ele passou naquele continente gelado? Alguém poderia pensar que ele iria contar a história de algum terrível nevão polar, mas não foi isso que ele disse. O que ele contou foi que o seu mais terrível momento aconteceu certa noite, quando ele e os seus homens estavam numa cabana de emergência, tendo-lhes sido distribuídas as últimas porções de comida que havia. Enquanto os seus homens dormiam profundamente, Shackleton permanecia acordado, com os olhos semicerrados. De repente, ele viu um movimento sorrateiro de um dos seus homens e ficou curioso de ver o que ia acontecer. Olhando para a direção em que ele se movimentava, ele viu que aquele homem ia furtivamente na direção de outro e retirava um pacote de biscoitos da mochila do seu companheiro. Shackleton ficou chocado. Até aquele momento, ele teria confiado a sua própria vida por aquele homem e agora tinha ficado desiludido. Mas depois, observando melhor, ele percebeu que o homem abria o próprio pacote dele de biscoitos e tirava de lá o último biscoito que ele tinha, colocando esse último biscoito que ele tinha para ele no pacote do outro homem que já não tinha nenhum e repondo o pacote com o último biscoito que ele tinha no pacote daquele homem, na mochila do seu companheiro. Ao narrar a história, Shackleton disse: "Não ouse dizer o nome desse homem. Acho que o seu gesto foi um segredo entre ele e Deus." É assim que acontece com o tipo de amor de que a Bíblia fala. Ele não realiza boas obras para ser visto pelos homens. Henry Drummond, grande pregador inglês, disse certa ocasião: "Depois de ter andado pelo mundo inteiro fazendo as suas belas obras, o amor esconde-se até de si próprio." O coração humano anseia por reconhecimento. Não deseja que permaneçam ocultas as suas boas ações, e é aí que muitos caem na armadilha de Satanás. Depois que Deus efetua em nós, notem bem, que Deus efetua em nós o efetuar, segundo a sua boa vontade, como lemos em Filipenses 2,13, o tentador aparece e leva-nos a vangloriar-nos das maravilhosas coisas que nós fizemos. Notem que não fomos nós, foi Deus que efetuou, como eu acabei de citar. Qual é a solução? Nunca pares para te vangloriar. Fixa a mente no Senhor Jesus Cristo e continua a permitir que Deus efetue a sua boa vontade através de ti. O amor de Deus, do qual ouvimos explicar pelo irmão Alberto como sendo ágape, é um amor prático, não é um mero sentimento. Em João 3,16 lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sim, o amor de Deus é ativo, Ele age, Ele dá. Ao sermos desafiados para nos revestirmos desse amor, estamos a ser desafiados para a ação. O que podes fazer hoje como manifestação do amor de Deus? Que o Senhor nos abençoe.